Aí no 28, quem que aparece ali? Tá? E, de repente, não era ismaelita? Não era? Eles, o narrador não tinha falado que eram comerciantes ismaelitas. Aí você tem a prova de que são várias narrativas juntas, misturadas. Porque um fala ismaelitas, outro fala medianita, daí mistura tudo, aí ninguém sabe quem que comprou de verdade José, né? Então, mas o que que os midianitas estavam fazendo ali? Entende? Qual é a posição deles na narrativa? E aí fica confuso, porque aparece os ismaelitas, midianitas, daí você não sabe exatamente a função deles na narrativa. E é a prova de que realmente não é uma linha única de narrativa, foi inserido algumas coisas no meio. E aí o que acontece? É importante que a gente perceba que E aí a gente pensa o seguinte, que nas linhas teológicas, as linhas teológicas não ensinam o que o texto diz na língua original. As linhas teológicas, elas ensinam a lente que elas querem que você use para ler o texto. Essa é a diferença. E agora eu quero dar uma ênfase, agora que está todo mundo aí, dar uma ênfase muito importante, tá? Fazer esse parênteses. Que você lembra de que ontem, em algum momento, alguém comentou que na nota de rodapé da sua Bíblia tinha a palavra pagão, quando se refere aos cananeus? Então, queria que vocês usassem esse exemplo e não esquecessem mais que quando você tem um termo, o termo pagão começou a ser usado no 4º século depois de Cristo, em contexto cristão, para se referir a não cristãos, contexto de Império Romano, para o que eles diziam ser cristão, tá? Então, se o termo pagão ele é bem localizado historicamente, que ele está fazendo numa nota de rodapé do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento não tem nunca teve cristão no Antigo Testamento, nem para escrever, nem para participar da narrativa. Então, o termo pagão ele é um anacronismo, uma aberração de um anacronismo, você colocar para explicar algo do Antigo Testamento, porque esse termo nem existia. Não existia nem no Novo Testamento, porque ele foi só do 4º século cristão. Então, o termo pagão é um termo teológico-político, bem contextualizado, que não pode ser usado dentro de qualquer contexto. Ele é um termo criado por cristãos do Império Romano. Então, como que você vai usar esse termo para se referir aos cananeus? Sendo que, historicamente, nós estamos vendo que, tanto historicamente quanto dentro da narrativa criada pelo narrador, esses hebreus eram cananeus. Tá? Então, você está vendo que existem ideologias por trás. Então, quando você vê um termo, antes de usá-lo, antes de repeti-lo e aceitá-lo, pesquise. Esse termo surgiu aonde? Por que ele está aqui nessa nota? Aí você vai entender a lente do tradutor que fez essa nota. Porque todo mundo tem lente, mas a gente precisa perceber quais são. Aí você consegue tirar a lente do tradutor para entender o que o texto está dizendo. É uma tentativa do narrador de juntar, de dar uma coerência para a narrativa. O último editor lá, o último redator viu a incoerência e disse, então eu vou acrescentar essa frase aqui e dizer que eles viviam lá. Porque não é lógico isso. É realmente um dedo de redator aqui. Isso acontece muito, tá? Essas inserções para acalmar, para assentar a questão.